Distribuição discreta de probabilidade aplicável à ocorrência de um evento em um intervalo especificado, ou seja, o número de sucessos ocorridos durante um intervalo contínuo. Então, continua o mesmo tipo de distribuição anterior, né? Que é baseada em fracasso e sucesso. Exemplos: usuários de computador ligados à internet, clientes chegando ao caixa de um supermercado, acidentes com automóveis em uma determinada estrada, número de carros que chegam a um posto de gasolina. Então, a cada intervalo, você vai ter alguns tipos de cálculos diferentes para fazer. Então, vamos supor, em uma situação com essas características, a variável aleatória x igual ao número de sucessos em intervalo contínuo terá uma distribuição Poisson, com frequência média de sucesso. Simbolicamente, podemos utilizar a notação x numa distribuição normal de P lambda. A função de probabilidade da distribuição de Poisson será dada por meio da seguinte expressão. Então, P de x igual a x é igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x dividido por x fatorial, onde o e é 2,7182, a base dos logaritmos neperianos. Então, o e é um número irracional, né, que é base dos logaritmos naturais, e o valor dele corresponde a 2,7182 aproximadamente. É tipo o π, o valor de π, que é aproximadamente 3,14, esse é um valor fixo para o e, valor de e. E lambda corresponde à frequência média de sucesso no intervalo contínuo que se deseja calcular a probabilidade. Exemplos. A experiência passada indica que um número médio de 6 clientes por hora param para colocar gasolina numa bomba, lambda igual a 6. Lambda aqui é o valor médio, né? A letra A. Qual é a probabilidade de 3 clientes pararem a qualquer hora? Então, você vai pegar a fórmula correspondente, que é o px igual a x, né, que está aqui do lado, e substituir o valor de lambda por 6 e o valor de x por 3, que é o que está pedindo na letra A, né? O x é o valor que está na pergunta. Então, x igual a 3 é igual a e elevado a menos 6 vezes 6 ao cubo, que é o lambda de novo, dividido por 3 fatorial. Aí, como que faz para calcular esse e elevado a menos 6? Você pode fazer direto na calculadora, usando a função exponencial que tem na calculadora, ou pode fazer assim também, ó. E elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 dividido por 2,7182, que é o valor de E, só que elevado à sexta. Então, quando tem negativo é porque é o inverso do número. Aí a potência você repete. Então, você pega esse número decimal aqui de baixo, eleva a sexta, dá aproximadamente 403, aí divide os dois, vai dar aproximadamente 0,0025, que é a mesma coisa que você fazer usando a calculadora, ó. Printei aqui para vocês verem, na calculadora do celular, ou no computador, né? Você tem a função aqui embaixo, que é o e elevado a x, aí você pega e, já vai aparecer essa primeira parte. Aí é só você digitar a potência que você quer. No meu caso aqui, eu queria e elevado a menos 6. Então, e elevado a menos 6, aí ele já põe o resultado direto. 0,0024, que é o mesmo que a gente calculou aqui. Tá? Aproximadamente 0,0025, que eu arredondei. Aí a letra B. Qual é a probabilidade de 3 clientes ou menos pararem em qualquer hora? Aí, 3 clientes ou menos é 3, 2, 1, 0. Então, vou fazer cada um deles. É menor ou igual a 3, tá? O 3 entra na conta e todos os que estão antes do 3. Aí, faz todos eles usando a fórmula. Aí, num utiliza o 0 como valor de x, no outro vai utilizar 1, vai ver que vai repetir os mesmos, só mudando o expoente e o denominador.
Aqui é no 2, ó, expoente denominador, aqui 3, expoente denominador. O e elevado a menos 6 repete em todos eles. Se você quiser substituir todos esses e elevado a menos 6 por esse valor que eu já calculei aqui na letra A, pode. Ou pode fazer como se fosse uma expressão algébrica, como se tivesse o x ao invés do e elevado a menos 6. Que aí seria um valor vezes x, outro valor vezes x. Então, como é o mesmo valor, você pode fazer algebricamente. Então, o primeiro deu 1, então 1 vezes e elevado a menos 6. O segundo aqui, que seria esse aqui, ó, 6 elevado a 1, 6. Dividido por 1, 6. Então, vai dar 6e elevado a menos 6. Essa outra aqui, divisão, deu 18, que é 6 ao quadrado, 36, dividido por 2, que é 2 fatorial, é 2 mesmo. Aí dá 18. E esse último aqui, 6 ao cubo, dividido por 3 vezes 2, né? Dividido por 6, aí ficaria 6 ao quadrado, que dá 36. Então, aqui, pegando, como eu falei, da forma algébrica, seria 1, que é quem acompanha esse primeiro, como não tem nada, é 1, mais 6, 7, mais 18, 25, mais 36, 61. Aí, 61, e elevado a menos 6. Aí, aqui que iria substituir o e elevado a menos 6 por 0,025 aproximadamente, né? Não sei ao certo se eu arredondei aqui embaixo, mas é o valor aproximado. Então, dá 0,1512 ou 15,12%. Exemplo 2. Análise dos dados dos últimos anos de uma empresa de energia elétrica forneceu o valor médio de um blackout por ano. Então, lambda é igual a 1. Pense na probabilidade de ocorrer no próximo ano. Letra A, nenhum blackout. Nenhum blackout, o x vai ser 0. Então, você vai fazer o p de x igual a 0. Aí, substituindo os valores, e elevado a menos 1 vezes 1 elevado a 0 sobre 0 fatorial. O 0 fatorial, como eu expliquei lá no começo, da análise combinatória, é igual a 1. 1 elevado a 0 é 1, então você vai ter o mesmo valor aqui de cima. Nesse daqui é e elevado a menos 1, então você não precisa elevar a outro expoente, é só dividir o 1 pelo valor de e. Aí dá 0,3679 aproximadamente, que é o mesmo valor da letra A aqui. Multiplicando por 100, 36,79%. Letra B, de 2 a 4 blackouts. Então, você vai fazer 2, 3 e 4. Vamos lá. P de x igual a 2, P de x igual a 3, P de x igual a 4. Aí faz cada um deles, substituindo, né, os valores aqui na fórmula. Então, e elevado a menos 1 vezes 1 ao quadrado sobre 2 fatorial. E elevado a menos 1 vezes 1 ao cubo sobre 3 fatorial. E elevado a menos 1 vezes 1 à quarta sobre 4 fatorial. Terminando de resolver, né? Usa esses valores aqui para todos eles ou faz algebricamente igual eu mostrei no outro exemplo. Aí você vai ter 0,26 o total. Letra C. No máximo 2 blackouts. Como já temos os valores de 0 e 2, basta calcularmos para x igual a 1 e somarmos os resultados. No máximo 2, né, vai ser 0, 1 e 2. Então, já fez o 0 e o 2, só fazer o número 1. Então, para p de x igual a 1, você tem e elevado a menos 1 vezes 1 elevado a 1, sobre 1 fatorial. Que é a mesma coisa que o 0, né? Dá praticamente a mesma coisa, o mesmo resultado. 0,3679. Aí, juntando os três, você vai ter x menor ou igual a 2, aí x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Aí pega esse valor, o do 0, que é o mesmo, né, da letra A aqui, e o do x igual a 2, que foi o que deu aqui nesse primeiro resultado, tá? 0,1839. Então, é aproximadamente 0,9197 ou 91,97%. Agora, a distribuição normal. Dentro das distribuições contínuas, essa é uma delas. Então, grande parte das variáveis contínuas de interesse prático segue essa distribuição, aliada ao teorema do limite central, TLC, que é a base das estimativas e dos testes de hipóteses realizados sobre a média de uma população qualquer
e que garante que a distribuição amostral das médias segue uma distribuição normal, independentemente da distribuição da variável em estudo. Então, a primeira, função de densidade da probabilidade de distribuição normal. A fórmula f de x é igual a 1 sobre sigma vezes raiz de 2π vezes exponencial elevado a menos meio vezes x menos mi dividido por sigma ao quadrado, com x pertencente a R, onde o mi e sigma são a média e desvio padrão, respectivamente, da distribuição de probabilidade, que a gente já viu anteriormente. O π corresponde a 3,1415 e ESP a uma função exponencial. Se é uma função exponencial, a área da curva sob a curva entre os pontos A e B, em que A é menor que B, representa a probabilidade da variável x assumir um valor entre A e B, área escura, como observamos ao lado. Então, a partir desse gráfico, vocês vão ver que todas as distribuições vão ter um gráfico parecido com esse. Então, a partir desse gráfico, a gente analisa a parte que vai precisar no problema. Então, na distribuição normal, podemos definir a distribuição normal reduzida ou padronizada como sendo uma distribuição da variável z que apresenta a distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, a média 0 vai ficar dividindo essa curva ao meio, tá? Que seria essa parte do meio aqui da curva. E o z vai ser o valor que você vai encontrar usando essa tabela. Então, a área sob a curva normal padronizada é compreendida entre os valores 0 e z. Aí você tem os valores das linhas aqui, que são os valores de z, e aqui tem as colunas. Para você achar o valor de z, você tem que unir os dois. Então, veja que na tabela 15, os valores apresentados na primeira coluna correspondem à parte inteira e decimal do valor de z. Por exemplo, 1,5. Então, aqui tem 0, 0,1, 0,2 até 1,5. Mas tem mais valores, tá? Eu peguei só um pedaço da tabela para fazer como exemplo. Essa tabela tem na apostila de vocês, enquanto os valores da primeira linha correspondem à parte centesimal. Por exemplo, 8. Assim, teremos o valor de z igual a 1,58. Então, 1,5 você pega aqui nas linhas. Aí junta com 8, 1,58, então corresponde a 0,4429. Você junta os dois, 1,5 com 8, 1,58. Aí o valor que você obtém juntando linha com coluna vai ser o valor correspondente que você vai usar na tabela. Exemplo, vamos considerar a arrecadação como um tributo de uma pequena cidade. Verificamos que essa arrecadação seguia uma distribuição normal com duração média de 60 mil e desvio padrão de 10 mil. Procuramos, então, responder os seguintes questionamentos. Qual a probabilidade de uma arrecadação ser maior do que 75 mil? Então, primeiro, precisamos transformar a variável x em z. E depois, substituindo a expressão, teremos. Aí você tem essa expressão aqui que você vai calcular todos os valores de z. Sempre que precisar calcular o valor de z, você usa x menos o valor de mi dividido por sigma, que é igual a 75 mil menos 60 mil dividido por 10 mil, que é o que está falando aqui no enunciado e na pergunta da letra A. Sempre o valor de x é o valor da pergunta, né? Então, aqui é 75 mil. Aí, fazendo essa conta, deu 1,50. 1,50 você volta lá naquela tabela e verifica qual o valor correspondente a 1,50. Então, vamos voltar lá na tabela. Então, 1,5, valor de z aqui, você vai juntar com 0, que é 1,50, então depois do 5 vem o 0. Então, vai ser esse valor aqui de baixo, ó, 0,4332, que é a junção do 1,5 com o 0. Então, 0,4332. É esse o valor que a gente vai utilizar aqui. Olha lá.
Olhando esse valor na tabela 15, z igual a 1,50, 1,5 na primeira coluna e 0 na primeira linha. Encontraremos no meio da tabela, meio aqui seria embaixo, né, que eu cortei um pedaço da tabela, o valor de 0,4332, que corresponde à probabilidade de z estar entre 0 e 1,5, como você pode observar a seguir no gráfico, né? Então, aqui a probabilidade de estar entre 0 e 1,5 seria o 0,432, só que, como ele é positivo, ele está à direita do zero, tá? Então, aqui seria número negativo e para cá seria o número positivo. Aqui é menos infinito, aqui é mais infinito. Então, como o valor aqui encontrado ele está depois, à direita do zero, você vai pegar esse valor, que é a metade, né, 0,5, e vai utilizar aqui os valores encontrados na tabela, que é o 0,4332. A área escura da figura corresponde a P de x maior do que 75.000, que é a mesma coisa que P de z maior do que 1,5. Então, é nesse pedaço que vai estar esse valor que ele está pedindo. Então, o P de z maior que 1,5 vai ser igual a P de z maior que 0 até mais infinito, menos P de z maior que 0 até menor do que 1,5, que é até 1,5, até próximo do 1,5. Então, aqui é o 0,5, que é a metade, né, que é essa primeira parte aqui, ó, como eu falei, pega essa metade toda aqui, depois do zero. Aqui seria 0,5 para um lado, 0,5 para o outro, tá? Juntando os dois é o 100%, é 50% para um lado, 50% por outro. Que aqui esse zero equivale à média. Aí diminuindo os dois vai dar 0,0668, ou seja, 6,68% de probabilidade. Retirou-se a probabilidade encontrada de 0,5, pois esse valor corresponde à probabilidade de 0 até infinito. Letra B. Qual a probabilidade da arrecadação estar entre 50.000 e 70.000? Então, x maior que 50, menor que 70. Primeiramente, precisamos transformar a variável x em z e depois, substituindo na expressão de z, teremos valores de z1 e z2, relacionados aos valores de x1 igual a 50.000 e x2 igual a 70.000. Então, agora você vai fazer nos dois lados, né, do intervalo. Então, entre 50.000 e 70.000. Aí faz os dois, ó. Primeiro usando 50.000, depois usando 70.000. A única coisa que vai mudar é o valor de x. O restante você repete. Aí fazendo esse primeiro cálculo aqui, dá menos 1,0, e o segundo cálculo, que é o Z2, vai dar 1 positivo. Ou seja, tem um lado negativo e um lado positivo. Então, o lado negativo, como eu falei, é a esquerda do zero, esquerda da média, e o lado positivo é a direita. Então, olhando na tabela, o 1,0 seria, ó, na direção do z, você procura o 1,0, aí não tem parte decimal, então é 1,0 com 0. Né? Então, é 1,0 com a coluna 0. Então, vai dar 0,3413, que é esse valor aqui, tá? Juntando os dois, ó. Então, é isso aqui que eu estou mostrando no gráfico. Aqui tem um pequeno errozinho, tá? Aqui é 0,3413. Mas não vai dar muita diferença, que vai arredondar. Então, juntando os dois, você vai ter 0,3413 mais 0,3413. Aqui junto os dois, porque é entre 50.000 e 70.000. Então, é nesse intervalo todo, entre menos 1 e 1. Por isso tem que juntar, tá? Então, é 0,6825. Aqui são algumas referências que vocês podem pesquisar, a apostila de vocês, o livro que é indicado para vocês e alguns livros que eu costumo pesquisar às vezes, tá? Boa noite e até a próxima semana.